Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical, com a graça do nosso Deus. Nós estamos nos aproximando do final deste ano, um ano bem diferente, mas com a graça de Deus nós estamos aqui para cultuar o seu nome, Deus que é merecedor toda a honra, toda a glória. Nós somos os seus filhos, estamos aqui para cultuá-lo e para aprender do nosso Deus, que tem feito grandes coisas no nosso meio, tem nos sustentado até aqui, tem nos guardado até aqui, e nós estamos aqui para aprender mais uma porção de sua palavra. Hoje, acho que nós estaremos encerrando o livro de Apocalipse, e a semana que vem estaremos começando o estudo sobre batalha espiritual. Muito importante isso, a gente está estudando esses assuntos bem relevantes para a igreja, porque nos últimos tempos nós temos sido confrontados com muitas doutrinas que muitas vezes não condizem com aquilo que a palavra de Deus disse, E nós, graças a Deus, temos a oportunidade de estudar, de estar aqui aprendendo mais e mais cada dia da palavra de Deus com esses assuntos que são bastante relevantes para nós. Nós vamos cantar o hino de número 292, para estarmos começando a nossa escola bíblica dominical, hino 292, a vinda do Senhor. Projetados aqui. Quando o som da trombeta
ter uma palavra de oração, meus irmãos. Eu quero convidar a irmã Luzinete. Vocês se colocando em pé e fazendo uma oração neste momento. Querido Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso que somos dados, Senhor. Muito obrigado pela leitura da tua palavra, muito obrigado pelo hino que foi cantado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Prepara os nossos corações para ouvir a tua mensagem, Senhor. Senhor, neste momento também nós lembrando, Senhor, do pastor Ailton, que está ali naquele leito, Senhor. Senhor, coloca as tuas mãos ali naquele coração, Senhor. Senhor, que todas aquelas veias, Senhor, possa ser, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Nós deixamos a vida dele nas tuas mãos, a vida de todos os familiares diante de ti, Senhor. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 22, eu estarei lendo do verso 1 ao verso 20. Segundo Samuel, capítulo 22, dos versos 1 até o 20. Cântico de Davi em ações de graça. Davi foi um homem de guerra, né? E o homem teve muitas lutas, mas muitas vitórias, morreu vitorioso. Não pôde construir um templo para Deus, porque não tinha muito sangue. Seu filho Salomão é quem constrói. Mas ele escreve esse cântico aqui, ele faz essa oração a Deus. Um agradecimento a Deus. Os irmãos puderem depois leiam todo o capítulo em suas casas, um capítulo meio longo, são 51 versículos, por isso eu escolhi os primeiros 20 para nós lermos aqui na leitura da escola dominical. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu redentor, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência que me salvas, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, e voou e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens do céu. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos. Os raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso esfregar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborrecem, porque eram mais poderosos do que eu.
assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos que aqui estão, né, os irmãos da igreja que estão vindo, os membros da igreja que estão voltando à escola dominical, apesar que a gente está tendo um acréscimo aí, do número de casos de novo, né, mas com a graça de Deus a gente vai vencer, a gente tem que estar aqui firme, sim. Não é por causa da enfermidade que a gente vai deixar de estar cultuando a Deus e congregando, claro, com todo o devido cuidado, né, fazendo tudo o que for necessário para que a gente possa estar se protegendo e protegendo uns aos outros, né. Quero agradecer também aos nossos visitantes, que Deus possa estar abençoando a todos e falar para todos os irmãos e visitantes que os trabalhos de terça e quinta-feira estão acontecendo dentro de, não normalmente, mas dentro de uma certa normalidade. Está sendo transmitido, mas os irmãos que quiserem e puderem estar aqui, podem estar frequentando o templo juntamente com os demais irmãos na terça e na quinta-feira. Eu tenho que ver se eu consigo me conciliar um pouco mais, que eu não tenho vindo, porque a gente trabalha fora e às vezes quer aproveitar o dia e acaba trabalhando até mais tarde. A gente precisa rever as situações e dar valor naquilo que é mais importante para nós, né? Eu tinha notado que também a nossa irmã Zinete orou, a gente continua orando pelo pastor Ailton, que está ali internado, Deus possa estar me abençoando, né? E tenho certeza que ele está contando, tenho certeza que os irmãos estão orando pelo nosso pastor, que ele possa, pastor da nossa igreja irmã, e que ele possa estar, Deus possa fazer o que for melhor na vida dele, né? A gente não ora para Deus curar, a gente não ora para que Deus faça isso, a gente ora pedindo para que Deus faça o que for melhor na vida dele, né? Porque Deus que sabe o que é melhor para ele. Vamos, meus irmãos, ainda cantar o hino de número 289. 289. Eis os milhões em trevas estão levando. Milhões e milhões continuam em trevas, e cabe a nós cristãos levarmos a luz que tira essas pessoas das trevas. Estão mortos os delitos e pecados e precisam de Deus para sair de lá. E esse hino nos convoca para fazermos isso. Vamos cantar, irmãos? Cristo
Segunda Epístola de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Quando os irmãos acham, as crianças pequenas virão com a irmã Beth. As crianças de 7 a 11 anos vão crescer no salão. E os adolescentes de 12 a 15 vão a Alessandra na casa do pastor. Entendeu? Os adolescentes? Ricos, então na casa do pastor, que tem mais a minha, os outros adolescentes que não estão vendo, então vão na casa do pastor com a Alessandra. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14 ao verso 20. O assunto desse texto é: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar a Escritura e crescer em Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, tentando viver uma vida reta, procurando viver uma vida reta, estudando as Escrituras, né, para crescermos em Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui, para aprendermos mais. Então estaremos lendo, eu vou ler, os irmãos acompanham suas Bíblias. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu pedi para o irmão presbítero Cleiton deixe uma oração, pedindo em favor do pastor para a palavra. Senhor, louvamos a Ti, que já nos tem concedido a Santa graça de estarmos louvando o Senhor, Pai. Agora que vamos ouvir a Tua palavra, amada, que possa abençoar o Teu servo e assim como já capacitou para preparar, Deus amado, use ele, Deus amado, para que a mesma palavra não seja transmitida aos nossos corações, Pai. Dando o Teu ensino, amado, o enriquecimento na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes dos irmãos, pedir o pastor vai. Bom dia, irmãos. Bom, eu quero dizer para os jovens que nós ainda não nos organizamos para os jovens ter a sua aula. Então, hoje os jovens ainda ficam conosco aqui. Tá? Meus irmãos, nós estivemos orando pela eleição na nossa cidade, né? E nós tivemos a bênção de ser eleita uma pessoa da nossa igreja. Eu queria convidar a Cristiane para vir até a frente. Nós vamos orar com ela. Isso não é um ato político, isso é um ato da igreja orando pela irmã, numa função que ela agora vai exercer, né? Então eu gostaria de convidar a Cristiane, lógico que com ela está a família, né? Toda a família entra nessa atividade, né? Nós ficamos honrados por Deus colocar
você lá, junto com seus companheiros, e eu queria que a igreja se colocasse em pé para nós orarmos juntos. Nosso Deus eterno, Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã e por nós estarmos juntos como igreja do Senhor. E agora, ó Deus, nós estamos com uma irmã Cristiane aqui diante do Senhor. E ela foi eleita, Senhor, para ser a vice-prefeita da nossa cidade. Meu Deus, nós sabemos que nisso há uma responsabilidade muito grande. Ó Deus amado, ela tem os seus companheiros, tem o prefeito, tem, ó Deus, os vereadores e tem todo o grupo que vai trabalhar com ela, Senhor. E nós queremos pedir a tua unção e a tua bênção sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus, e sobre também, ó Deus, todo o seu grupo. E que esses 4 anos de trabalho sejam, ó Deus, muito benéficos para a nossa cidade. E que também, ó Deus, o Senhor faça uma grande obra na vida da Cristiane e através dela, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Cristiane, em nome da igreja, nossos parabéns. Tá? Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos, então as crianças podem sair, né, as que estão entre 7 e 11 com a Procir, de 12 para cima com a Alessandra. Tem turma para você também, Lete? Tem turma para você? Veja aí, se você quiser mandar com a Procir, se vocês acharem que dá. Eu acho que nós não terminamos Apocalipse hoje ainda, semana que vem, tá? Mas nós vamos caminhar com o objetivo de terminar. Nós estamos no último capítulo, que é o capítulo 22. Abra sua Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse. Hoje também, meus irmãos, nós iríamos ter a ceia pela manhã, mas nós não nos organizamos. Isso é responsabilidade do pastor, a não organização. Por isso nós não vamos ter ceia hoje pela manhã. Mas nos próximos meses, e talvez até continuamente, nós teremos a ceia sempre no quarto domingo, de manhã e à noite. Bom? Então, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 6. Na verdade, os primeiros versículos nós já lemos. Vamos começar a partir do verso 8. A partir do verso 8, que diz: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi,
a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Irmãos, então nós seguimos estudando o livro de Apocalipse, agora no seu finalzinho. E esse finalzinho começa no versículo 6. Nós não lemos a partir do versículo 6, mas ele começa no versículo 6, não é? E na semana passada nós já lidamos um pouco sobre isso. O nosso tema nessa última parte é 7 instruções finais de Jesus para a sua igreja antes que tudo se cumpra, antes que tudo aconteça. 7 instruções finais de Jesus. E a primeira instrução que nós demos aí no versículo 6 é que o Senhor falou com João, e a primeira instrução tem a ver com a confiabilidade da palavra que foi revelada. No primeiro momento, a confiabilidade de Apocalipse, mas também da Bíblia como um todo, não é? A Bíblia é fiel e verdadeira, porque o Senhor dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo. Ele aqui recorda como Deus no Velho Testamento se revelava, não é? Falando aos profetas. Aliás, Hebreus começa assim, né? No passado Deus falou aos pais pelos profetas, hoje nos falou por intermédio de Jesus. Então ele apresenta a confiabilidade da palavra. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar da fidedignidade, da fidelidade dessa palavra. O tesouro precioso que está em nossas mãos, nós dispomos a revelação de Deus. Deus se revelou, e essa revelação está nas nossas mãos. O que nós podemos fazer então? Conhecer a revelação de Deus, não é? Muito bem. A segunda instrução, o Senhor Jesus faz questão de dizer: essa palavra precisa ser guardada. Verso 7: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é guardar na gaveta, guardar no cofre com segredo. É como as palavras lá do salmista no Salmo 119: guarda no coração para... Só tem um jeito de você viver de maneira agradável a Deus: se você estiver guardando a palavra no coração. Guardar no coração significa o quê? Quando a gente fala de coração, você mora dentro do meu coração. O que você está dizendo? Você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo: eu amo você, né? Guardar a palavra é amar a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, ter a palavra sempre diante da mente, para não pecar contra ti. E nós vimos aí que na sequência, verso 8, João narra uma situação que é inglória para ele. Ele diz que ele, quando ele recebeu essas revelações do anjo, ele disse para o anjo: você é o cara, você é meu ídolo, eu sou seu fã, admiro o seu trabalho. Você já ouviu isso? A gente vira e mexe que a gente ouve isso, né? Admiro o seu trabalho. E a pessoa fica todo cheia. João está mostrando isso porque a gente corre o risco de esquecer-se do ensino bíblico e falhar no ponto crucial. Ele que era o apóstolo,
O último apóstolo vivo agora se dobra ante o anjo. O que é isso? Não farás para ti imagem do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, não as adorarás, nem lhes prestarás culto. Se dobrou, adorou. Tem gente que fala, nós não adoramos, não, nós só reverenciamos. Está adorando, está adorando. Você está querendo se enganar, não se engane, está adorando. Então, essa palavra precisa ser guardada no coração, não é? Para que a gente não peque contra o Senhor. A terceira instrução é a que nós vamos agora então começar. Mas antes disso, ainda sobre a segunda instrução, isso nos ensina aquilo que a Bíblia fala de forma muito repetitiva. Cuidado, quem está de pé, veja que não caia. Olha o apóstolo João caindo, não é? Porque a chance de cair é altíssima para qualquer pessoa. Basta se desviar do que está escrito. Basta esquecer ainda que por um só momento do que está escrito e a queda é feita. Agora nós entramos na terceira instrução de Jesus à igreja, versículos 10 a 12. Nós já os lemos, né? Você deve ter aí na sua mão, os versículos 10 a 12, quando ele diz: não celes as palavras da profecia deste livro. Aqui o Senhor estabelece, meus queridos, na sequência, até o versículo 12, o Senhor estabelece uma separação entre limpos e imundos, entre salvos e perdidos. É muito clara a separação entre salvos e perdidos, limpos e imundos, não é? Ele diz, verso 11: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O Senhor estabelece uma separação entre limpos e imundos, entre salvos e perdidos. De uma forma até certo ponto enigmática, ele incentiva cada um a praticar aquilo que gosta de fazer. Se gosta do pecado, continue no pecado. A questão de gostar aqui é uma questão de natureza, né? Talvez fosse melhor dizer aquilo que faz parte da tua natureza. E preste atenção aqui, a questão de natureza. É por isso que o pastor Jorge sempre fala da necessidade de novo nascimento, porque novo nascimento é a implantação de uma nova natureza em você. Você pode ter sido criado na igreja, aprendido as histórias da Bíblia, mas se uma nova natureza não for implantada a você, você continua vivendo de acordo com a velha natureza. Então ele diz: continue o imundo a fazer imundícia, e o justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. A santificação é uma questão de separação clara, né? De ficar claro quem é do Senhor Jesus e quem não é do Senhor Jesus. Ao contrário do que às vezes se via no Antigo Testamento, quando algumas palavras proféticas vinham ao povo através de um mensageiro, então ele dizia: agora fecha o livro, agora cele o livro. Vocês devem lembrar daquele livrinho, né, que Jesus tomou da mão do que se assenta no trono, e ele tinha 7 selos, não é? O selo era um anel que o rei tinha na sua mão. Ele então, quando fazia um documento, ele pingava cera naquele documento, fechando a folha, e aí então ele pingava cera ali, enquanto a cera ainda estava mole, e ele firmava o seu anel em cima, e ficava a marca do reino, do rei, né? Isso era fechar o livro, era pingar a cera e fechar. Então agora é dito: não celes as palavras dessa profecia. Por quê? Porque as coisas não eram
fechar o livro, é porque as coisas não eram para aquele tempo, eram para o futuro. Mas agora ele diz, não feche. Por quê? Porque essas coisas são para esse tempo. Então você tem, por exemplo, em Daniel capítulo 12, versos 4 e 9, se você quiser pode abrir a sua Bíblia, pode mexer na sua Bíblia aí, né? Dá uma movida na sua Bíblia, vai lá em Daniel capítulo 12, versos 4 e 9, quando diz assim, feche este livro, porque a profecia de Daniel acabou e ela não era para aquele tempo, ela era para o futuro, então feche o livro, para o momento certo, né? Não é para agora, mas agora em Apocalipse é dito, não cele, não feche o livro, deixe ele aberto. O livro era um pergaminho, feito de couro de animal tratado, né? Aí ficava enrolado e se colocava o selo. Ele diz, não colhe o livro, não cele, porque as coisas não são para o futuro distante, elas são para agora, elas são para logo. Precisa ser lido agora, precisa ser conhecido agora. O livro de Apocalipse, meus queridos, não foi escrito para servir de instrução, de guia para um grupo de cristãos que vai estar vivendo lá no final, na segunda vinda de Cristo. Ele foi escrito para nós estarmos lendo agora. Ele foi escrito para ser instrução para a igreja de Cristo em todas as épocas. É uma palavra de autoridade, de explicação dos mistérios do Evangelho. Então, é para todo o tempo. Aquelas 7 igrejas originais que receberam, elas tinham que ler o Apocalipse, tinham que entender o Apocalipse e colocá-lo em prática nas suas vidas. Na Idade Média, era para ser lido o Apocalipse e ser colocado em prática nas suas vidas. No tempo da Reforma, era para ser lido e colocado em prática. E hoje, é para ser lido e colocado em prática. Então, não celes este livro. Isso tem valor para toda e qualquer época da história da igreja. É por isso que talvez 70%, talvez até 80% do que está em Apocalipse se cumpriu nos tempos do Novo Testamento. Se cumpriu ainda nos tempos de João. Se cumpriu com a primeira vinda de Jesus. Mas muitas coisas ainda não se cumpriram e dependem de eventos futuros, de eventos finais, que o livro também faz menção. Mas agora então é dito a João, não cele este livro, não feche, porque ele precisa ser conhecido agora, porque essas coisas são para agora. Portanto, assim que João terminou de escrever o livro, ele enviou para aquelas 7 igrejas da Ásia e os ensinamentos estavam valendo. Estavam valendo para aquelas 7 igrejas e para as igrejas de todos os tempos. Então, se você quer entender o livro de Apocalipse, você tem que ter sempre uma mediação entre o já e ainda não. O reino de Cristo já foi inaugurado, mas não na sua completude. Nós vivemos essa tensão do já e o ainda não, de coisas que já se iniciaram, mas ainda não chegaram ao seu ápice. Nós vivemos isso. Então, se você quer entender o livro de Apocalipse, você precisa ter isso em mente. Sempre entender que ele já se cumpriu. Ele já foi aplicado para pessoas que viveram aí na década de 90, 100, que é a época que João estava vivendo. João escreveu aí pelo ano 95, né? Há 1900 anos atrás. Mas ao mesmo tempo vale para as pessoas que viveram no século II, no século III, no século V, no século XX, no século XXI, que é o nosso tempo, né? E quantos séculos ainda houverem, se Deus quiser? Você acha que é possível ainda haver 2000 anos antes da volta de Cristo? Pode ser difícil, mas possível é. Deus pode querer ainda que o mundo fique por 4.000 anos. Pode. A mim parece que não demora tanto. Mas pode acontecer. E a igreja vai permanecer. E daqui a pouco estão aí os nossos tataranetos e os nossos tataranetos
andando no caminho do Senhor, aprendendo e colocando o livro de Apocalipse em prática. Só Deus sabe a data, só Jesus, só Deus sabe a data do seu retorno. Pode ser amanhã, mas pode ser também daqui a 1000 anos. O que há de importante aqui é a ideia de que o livro foi escrito para que os santos sejam mais santos, para que os justos sejam mais justos. E aí eu lembro a você a palavra que foi escrita para a igreja de Éfeso. Você se lembra da carta que foi escrita à igreja de Éfeso? Tem muita música escrita com base naquilo, quero voltar ao primeiro amor, não é? É porque o relacionamento com Deus, qualquer coisa que você vá fazer para Deus, tem que ter a sua base no amor. É você amando a Deus. Não pode ser uma base de troca, que está fora do projeto de Deus. É puro e simples amor seu para com Deus. É claro que o livro de Apocalipse também vai causar efeito reverso, né? Se é para os santos se santificarem mais, os pecadores serão mais pecadores ainda. Os sujos vão se sujar mais ainda. E essa palavra diz: continue o perverso, continue o ímpio a praticar impiedade e o santo a se santificar, não é? Os tempos finais parecem ser tempos de clara separação. A ideia parece ser esta: um mundo cada vez mais ímpio, mais perverso, mais profano, mais mergulhado em depravações, e a igreja mais santa, mais separada, mais diferente. Meus irmãos, a igreja tem tido problemas por querer aplicar à sociedade a santidade que Deus exige dela. A igreja tem que ser santa, mas a sociedade nunca vai ser santa. Nunca. Nunca. A igreja sempre vai ser como Isaías proclamou, não é? Estou perdido, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. A igreja sempre é como Ló, que vive no meio de Sodoma. A igreja santa, justa, e a sociedade cada vez mais ímpia. É isso que se pode esperar do mundo, e de certa maneira, aqui há até um incentivo da Bíblia dizendo: já que você escolheu essa vida, vai fundo. É só o que te resta. Já que você escolheu a vida de pecado, não se limite, porque você só tem isto. É só o que resta para você. É por isso que os ímpios têm tanta raiva da igreja, porque a igreja vive como Deus orienta e está dizendo: olha, Deus quer isso de você, mas você não tem possibilidade de fazer. Então, esteja cada vez mais sujo, cada vez mais na lama. É claro que depois vai receber os frutos, vai colher os frutos eternos dessa imundície, né? Mas você não terá outro consolo. Aqui está sendo dito: pegue cada vez mais, porque não vai ter mais consolo para você. Vá em frente. Uma das coisas que Deus mais detesta, preste atenção nisso, uma das coisas que Deus mais detesta é aquela pessoa indecisa, aquela pessoa mais ou menos, que não é nenhuma coisa nem outra. Eu sou amigo dos cristãos, eu sou amigo de Jesus. Não existe isso. O próprio Deus falou isso à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículos 15 e 16. Você pode abrir lá, onde ele diz assim: quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Uma coisa que Deus detesta é o morno, é aquele que é mais ou menos, um crente mais ou menos. Jesus foi radical, ele morreu na cruz no nosso lugar. E agora ele espera uma vida radical dos crentes. Ele disse lá para a igreja de Laodiceia: eu preferia que você fosse uma coisa ou outra. É lógico que o Senhor prefere
prefere que nós sejamos santos, que nós busquemos a santidade, né? Mas ele está dizendo, olha, se você é crente, seja crente de verdade. Se você é ímpio, seja ímpio de verdade. Mas um ímpio crente, ou pior ainda, um crente ímpio, ele está dizendo, isso eu não aceito. Seja aquilo que a tua natureza manda. Se a tua natureza caída manda você ser ímpio, é o que você vai ser. Mas se a tua natureza renovada, restaurada, regenerada pelo Espírito Santo, agora lhe impulsiona a uma vida de santidade, o que o Senhor espera de você é santidade. Talvez você hoje perceba que você precisa realmente nascer de novo. Então clame ao Senhor, Senhor, faz eu nascer de novo. Eu quero santidade, eu não quero mais impiedade, eu não quero ser cada dia mais sujo, eu quero ser cada dia mais limpo, mas eu não consigo, não faz parte da minha natureza, então me regenera. O mundo tem cumprido bem a sua parte, queridos. O mundo tem sido cada vez mais imundo, tem cada vez mais buscado profanação. O mundo tem feito um bom trabalho em ser ímpio, nesse sentido de ser cada vez mais profano, mais ímpio, mais impuro. A grande pergunta é, a igreja tem feito a sua parte? A igreja tem sido cada vez mais santa, cada vez mais justa? A igreja tem vivido cada vez mais em piedade, cada vez mais como Deus requer que a sua igreja seja? Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Ontem nós estávamos com os jovens lá no Paudário, e quem estava ministrando a palavra estava falando exatamente disso. Uma vez que Deus é nosso Pai, nós somos agora filhos de Deus em Cristo Jesus, nós refletimos o caráter do Pai. Não é isso, Gustavo? É uma questão de caráter, não é? Nós refletimos o caráter do Pai. Então esse caráter de santidade, a igreja é cada vez mais santa. O Senhor não quer meio termo, Ele quer decisão. A pior coisa que a palavra de Deus apresenta se chama hipocrisia. Ele já falou no capítulo 21 que os hipócritas ficam de fora. A parte que lhes cabe é no lago que arde com fogo e enxofre. Hipócrita hoje é uma palavra forte, queridos, mas na época ela tinha um outro significado. Ela simplesmente significava ator, aquele que representa um papel. Então ele diz lá, os atores ficam de fora. Não está dizendo necessariamente que esses atores literais, que encenam filme, que encenam peças teatrais, ficam de fora. Não é necessariamente isso. Pode ser que alguns deles até sejam salvos, mas ator é aquele que encena. Ele não é aquilo que ele está encenando, ele não é aquilo que ele está representando. É por isso que ele diz, ficam de fora, porque estão encenando que são um tipo de cristãos. Passam uma cera na cara, né? Passam um pó de arroz, né? E criam um personagem parecido com o cristão. É o famoso cristão de aparência, aquele que parece para os outros que é verdadeiro, mas no seu coração não é verdadeiro. Então o Senhor está dizendo, teu coração está sujo, então vai fundo. É só isso que lhe resta, a imundície. Vai fundo. Faz parte da natureza do porco ir à lama. Faz parte da natureza do cão voltar ao vômito. Agora, se você é santo, se você foi santificado, se você foi separado por Deus em Cristo, se você foi lavado no sangue do Cordeiro, o que se espera de você é mais pureza, é mais santidade, é mais consagração, é mais justiça.
Porque o que o Senhor quer é separação entre limpos e sujos, entre santos e perversos. O Senhor espera compartilhar a santidade dele com o seu povo. Abra aí 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Alguém pode ler, por favor? Pelo contrário, seguro é santo aquele que nos chamou, tornar-vos santos também nós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor quer a santidade da igreja porque Ele é santo, para que a igreja reflita o caráter de Deus. A razão última da santidade, o motivo pelo qual é possível à igreja a santidade, é por causa da santidade do próprio Deus. Então essa é a terceira instrução de Jesus à igreja. Deus quer separação, distinção, que é de fato de Cristo e quem não é. E em conexão com isso, o Senhor deixa claro, em quarto lugar, quem entra e quem fica fora. Nós vamos iniciar esse assunto e na semana que vem nós vamos continuar e terminar, tá bom? Quem entra e quem fica fora. Versos 13 a 15. Versos 13 a 15. Deixa eu voltar para Apocalipse 22, né? Apocalipse 22, versos 13 a 15. Ele diz agora: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então a quarta instrução é: quem entra no novo céu e na nova terra e quem fica fora. Então, este mundo vai de fato ser destruído. Pedro é muito claro, no texto anterior, nos versículos anteriores, aqueles que nós lemos na segunda carta, Pedro deixa muito claro que este mundo está destinado para o fogo, e ele vai ser destruído. Mas Deus vai fazer novos céus e nova terra. E agora ele diz quem é que entra nesses novos céus e nova terra, e quem é que fica de fora. Então novamente ele diz aí no verso 11, né? Ele usa termos gregos. Alfa e ômega são as duas palavras, a primeira e a última palavra do alfabeto grego, tá? A primeira palavra, alfa, e ômega é a última palavra do alfabeto grego. E o sentido dessas palavras é o primeiro e o último, que aliás vem na sequência aí, né? Está no sentido de cronologia mesmo. Ele não é o primeiro criado, porque Jesus não foi criado, né? Jesus é eternamente gerado do Pai. Eternamente gerado do Pai. E ele é o último. Vamos dizer que houvesse, né, um final para todas as coisas, Jesus seria o último, se houvesse. Então aqui no sentido de cronologia mesmo. Mas a próxima expressão aqui, que ele diz, o princípio e o fim. Aqui não é questão de cronologia, mas ele usa outro tipo de termo que não tem a ver com contagem de tempo, mas tem a ver com propósito. Ele é o princípio. Aqui ele usa
um termo que não tem a ver com contagem, mas com propósito. Princípio é a origem, a fonte de todas as coisas. Jesus Cristo é a fonte de todas as coisas. João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é o princípio de todas as coisas. Tem a ver então com propósito, com origem, né? E a última palavra: eu sou o fim, eu sou o escatom. É da palavra escatom que vem escatologia, que significa o estudo das últimas coisas. O estudo das últimas coisas. Então, quando ele diz eu sou o início e o fim, né? Início, propósito, objetivo. Ele então fala eu sou o princípio e o escatom, no sentido de finalidade, de consumação. O Senhor é o número 1 de toda a história. E se tiver um final, Ele é também o fim de toda a história, do tempo, de todo o tempo. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o princípio, mas é também o escatom, o fim, a consumação de todas as coisas. Então, ele agora diz algo fundamental. Ele diz: quem entra no seu escatom, no seu propósito final, e quem fica de fora. Versos 14 e 15. No verso 14 ele diz quem entra, e no verso 15 ele diz quem fica de fora. Então veja o verso 14. Quem é que entra? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses são os que entram, né? Lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que entrem na cidade pelas portas. No versículo 15, quem fica de fora? Quem é que fica de fora? Preste atenção em uma coisa extraordinária aqui. Os que ficam de fora são listados. Tem uma lista. Como se ele dissesse assim: os nomes deles são estes. Este e este. Né? O nome aqui é a prática daquilo que eles fazem. É a descrição do caráter. Porque fazem de acordo com o seu caráter. Né? Os que entram não têm descrição. Não são os que fazem isso e aquilo outro. Não são os que fazem boas obras. Não são os que dão esmolas. Não são os que fazem rituais religiosos que as mais variadas religiões exigem. Não. Os que entram são quem? Os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não é? 1 João 2, 1 João 1,9. Não, 2, né? Querido, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, ele é o sacrifício pelos nossos pecados. 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Na verdade, o que eu quero, se eu não me engano, é o 1 João 1,6. Alguém pode ler? Ou 1,7. Você leu qual? 6. O 7 agora, por favor, Renato. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho. É disso que ele está falando. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Foram purificados, né? Os que entram não recebem descrição. Por quê? Porque não são os que fazem isso ou aquilo, mas são os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. A entrada no novo céu e na nova terra não é, nunca foi e nunca será questão de mérito dessas pessoas. Não é? No mundo é questão de mérito. Você vai para a faculdade, você estuda a matéria, aí tem um trabalho, você faz. Se o teu trabalho estiver legal, você tem mérito. Você ganha ali a nota e passa de ano e se torna doutor.
não é? No seu trabalho, você faz um trabalho legal, aí de repente o patrão te vê, opa, esse cara é um cara que desenvolve, ele tem mérito, eu vou subir ele de cargo. No reino de Deus, para entrar no novo céus e na nova terra, os teus méritos não servem para nada, porque eles estão sujos com o pecado, e Deus só enxerga o pecado. Por isso precisa lavar seus pecados no sangue de Jesus. Precisa lavar os seus pecados no sangue de Jesus. Depois disso é que Deus espera a santidade de você, não antes. Não antes. Então a questão de perdão, de ser perdoado, questão de graça, de ser lavado, de ser purificado, porque no centro da mensagem escatológica de Apocalipse está uma cruz que faz reconciliação entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Sem essa reconciliação, qualquer coisa que você faça não presta para Deus. E eu usei a palavra presta porque eu quero ser bem forte mesmo, né? Uma cruz que representa um homem sujo, que era imundo diante de Deus com as suas roupas limpas. Isso é sinônimo de conversão, de lavagem da alma, lavagem do coração, que só é possível através do sangue de Jesus. Mas os que ficam fora recebem nomes, não é? Recebem nomes. E eu vou dar uma pulada, semana que vem a gente começa por aqui de novo, né? Porque aí você tem aí os nomes, né? E eu vou dar uma pulada, porque eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte, aliás, lê aí comigo o verso 15. Fora, deixa eu achar aqui. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, que são amigos da mentira. A pergunta é, sobra alguém? Não sobra ninguém. Alguém desses entra no novo céu e na nova terra? Não. E se você procurar direitinho, você vai ver que você está dentro disso. Só entra no reino quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque todos aqueles que lavaram as suas vestes, as suas roupas no sangue do Cordeiro, eram cães, eram assassinos, eram feiticeiros e eram essas outras coisas. É por isso que eles não têm mais nome, mas agora são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não são mais chamados pelos velhos nomes do pecado, ou dos pecados que realizavam, mas agora são chamados por um nome que está acima de todo nome. São chamados pelo nome do Redentor, o nome de Jesus Cristo, que deu a sua vida pelos seus pecados. E assim se define quem entra e quem fica de fora. Gilson, você pode dar uma ida lá na casa do pastor, avisar que nós estamos terminando, que é para vir embora? Obrigado. Você prestou atenção nisso? Semana que vem nós vamos dar uma voltada aqui, nesses que ficam de fora, e nessa questão de lavar as suas vestiduras. Lavar as suas vestiduras é lavar a sua vida. Porque todos nós somos pecadores. Então, todos nós estamos incluídos nessa lista. Agora, quando o sangue do Cordeiro lava uma vida, então ela pode entrar no céu de Deus, pode entrar no novo céu e na nova terra. E Deus quer que você entre. Você estar ouvindo isso aqui é um convite de Jesus para você. Quem sabe você ainda não tenha lavado as suas vestiduras no sangue de Jesus. Quem sabe você ainda não tenha ido à cruz e o sangue da cruz não tenha se derramado ainda sobre a sua vida. Jesus disse, se alguém não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É preciso beber do sangue de Jesus e comer da carne de Jesus. É preciso ser lavado no sangue do Cordeiro. É preciso ser regenerado. É preciso que a nova natureza de Jesus Cristo seja colocada dentro de você.
Quem sabe você queira pedir para o Senhor fazer isso com você nessa manhã. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e orar comigo. Quem sabe você reconheça que você ainda está fora, que você ainda não entra no reino. Quem sabe você se reconheça ainda como cão. O cão é aquele que volta ao vômito, aquele que ouviu o Evangelho, mas que não abraçou o Evangelho. Quem sabe você se reconhece como feiticeiro, impuro, assassino, idólatra, aquele que ama e pratica mentira, que é amigo da mentira. Quem sabe hoje seja dia de você clamar a misericórdia do Senhor Jesus para que Ele derrame o seu sangue sobre você e te lave de todo pecado. Baixe sua cabeça, vamos orar? Ore comigo. Eu quero convidar você para repetir comigo as minhas palavras. Senhor Jesus, eu quero pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua pena para comigo, porque eu sou destes feiticeiros, idólatra, mentiroso, assassino. Tem misericórdia de mim. Eu não quero me sujar mais e ficar fora do novo céu e da nova terra. Eu quero estar para sempre com o Senhor. Eu não quero apenas uma existência eterna. Eu quero a qualidade de vida do novo céu e da nova terra, de desfrutar a Tua presença maravilhosa por toda a eternidade. Me ajuda a crer nisso, a confiar na Tua palavra. Lava o meu coração, lava o meu ser. Eu clamo para a glória do Teu nome. Lava-me com o Teu sangue, purifica-me de todo o pecado, em nome de Jesus. Amém. Luizinho, por favor, vem aqui desligar para ele. É só clicar ali no azulzinho que ele já fecha. Irmãos, como eu tenho feito